Bom dia, senhoras e senhores, tudo que há entre eles, incluindo cachorros cósmicos. Sejam bem-vindos ao 7º episódio de T20 Caçavec, onde, depois do último arco, nós voltamos para o arco 3. Eu não vou recapitular, eu não vou fazer tanta enrolação, até porque, na verdade, esse nem era pra ser o 7º episódio. O 7º episódio era pra ser o que se tornou o 8º episódio. Ele foi feito e planejado e jogado antes desse. Então, talvez lá tenha até uma apresentação melhor do que nesse episódio. Enfim, sejam bem-vindos de volta a essa história. Eu não vou recapitular, mas saibam que as informações mais necessárias para você saber, apesar da série ser bem episódica, é que os personagens estão voltando para o mundo comum depois de passar uma aventura em outro local e perder muitos dos seus membros no processo. Eles atualmente estão tentando derrotar Vecna, um morto-vivo Lich que é um mago super poderoso. Tudo isso pelo simples fato de Vecna ser um tirano também, querer destruir um monte de gente e causar o caos. Ou seja, eles basicamente estão enfrentando uma criatura super poderosa e eles estão atrás de descobrir como derrotar ela. E eles descobriram que para isso eles precisam evitar com que ela realize alguns seus planos, destruindo obeliscos, impedindo com que ela volte e também destruindo o que mantém ela imortal. Afinal, ele é imortal. Esse ser, ele é imortal. Então, saibam que as músicas estão na descrição, o link das músicas. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. No final do vídeo tem pós-créditos, tem créditos novos, a abertura é nova. E falando nela, vamos pra abertura. A gente começa esse arco com o exato mesmo momento, o exato mesmo ponto da história onde o último arco acabou. Nilo, Yuri e Ark, acompanhados por Van e por Taka, ambos parentes de Nilo, chegam na realidade normal. Bom, o Yuri e o Ark tem sérios problemas, porque eles já estiveram na realidade normal, mas ficaram muito tempo lá dentro. Então eles vomitam, eles passam mal, eles têm quase um ataque cardíaco, enquanto Nilo, Taka e Van permanecem normais, como se nada tivesse acontecido. Eles saem desse portal, eles passam mal, eles saem do portal. Mas o Yuri parece que não se recupera desse baque que ele sofre depois de sair do portal. Talvez também por causa da morte do Hatashu ainda muito recente na cabeça deles. E ele parece estar confuso, ele parece meio perdido, ele anda para um lado para o outro, parece que meio que tentando recuperar as memórias. E eles saíram numa ordem, numa fila, que eu enganei eles pensando que teria algum perigo. Saindo Nilo e Van na frente, logo atrás Ark, Yuri e no fim da fila, Taka. Eles chegam e eles vão para a primeira coisa que eles veem, a feira, onde foi vendido o portal originalmente. Eles vão em direção à feira, e enquanto isso, a gente corta para outra visão. Três carroças chegam em um local. E delas sai uma pessoa cada. Neymarius,
Luiz Júnior e Runa. Os três foram chamados aí pela mesma pessoa, Getúlian Vargas, uma estátua viva que queria negociar com eles sobre a recuperação de um grupo que tinha... Só tem um problema: na hora que eles vão falar com Getúlian Vargas, eles encontram tudo destruído. Neymarius toma um susto, mesmo sendo o mais forte e mais velho conhecido dele, do Getúlian, sai correndo, de medo. E a partir daí some na carroça, mata dentro. Luiz e Runa veem isso e superam o próprio medo e conseguem entrar lá dentro e identificar o que está acontecendo. Aparentemente tudo aí foi destruído. Alguém passou aí e destruiu tudo. Eles sobem, eles descem, eles investigam e no fim eles não acham nada. Na hora que eles estavam quase saindo, especificamente Runa, porque Luiz eventualmente cede ao medo e sai na carroça, dizendo que precisa achar alguma coisa pra ajudar ele, que foi um metagame no jogador pra ir na feira. Runa acaba vendo a estátua. Uma estátua de... não a estátua original de Getúlian Vargas, o anjo chorando, mas a estátua de Prometeus, o deus grego, titã grego, que fala com ela e revela que, bom, atacaram ele, atacaram Getúlian Vargas, ele precisa mais do que nunca de um grupo pra ajudar ele. E ele meio que sabe quem é. Ela então decide chamar o Luiz de volta. Ele pede para que ela realmente chame ele de volta. Então Runa e Luiz Júnior se unem novamente e vão em direção à feira. E antes passam por uma cabana e nós voltamos para a visão dos outros jogadores. Nilo, Yuri e Ark entram na feira e as pessoas parecem ignorar o Yuri, que também prefere ser ignorado por estar extremamente alterado. Nilo e Ark então vão explorar a feira. Eles passam por lojas diferentes. Nilo compra uma adaga, Ark passa numa loja de livros e compra alguns livros para estudo de magias e tudo mais, mas ele não consegue entender direito. E Nilo eventualmente também entra nessa loja e decide comprar um livro também, mas um livro bem estranho, que parecia que não era, era meio desinteressante. Era um livro feito de couro, com um rosto estampado na frente, com fechadura de dentes. Ele pega esse livro, acha meio estranho, meio esquisito, e abre, não entende nada, decide levar o livro. Ele lê o livro inteiro rapidamente, tem uma escritura bem simples, bem espaçada. Nada acontece, ele também não consegue entender muito bem o que está escrito, parece estar numa língua que ele não compreende. Mas quando o Ark passa o dedo sobre o relevo da última página, ele percebe que está escrito Necronomicon. Quando ele diz isso em voz alta, a leitura em voz alta de Nilo e Ark se combinam. Nós voltamos para a cabana conforme Runa e Luiz Júnior passam em frente à cabana. E de dentro da cabana, uma mão sai da terra e rompe a madeira. Nós vemos de novo a perspectiva de Luiz Júnior e Runa, que finalmente chegam na feira. Os dois descem e veem na feira Nilo, Yuri e Ark. Melhor, Nilo e Ark. Eles conversam com eles, percebendo que, bom, eles são, em questão de aparência, bem diferentes do resto das pessoas, né? E especialmente o Nilo. Mas o Ark também é bem diferente. E eles chegam ao resultado de que sim, eles estão ali com outras pessoas. Van e Taka, que agora os dois conhecem, e Yuri, mesmo que eles apontem pro Yuri e esse tal de Yuri não esteja lá. Eles falam com eles e eles entendem que tá tudo bem e tudo mais, e que eles são do grupo mesmo que Getúlian Vargas está procurando provavelmente. Acontece uma confusão na feira. O Yuri vira pra trás, aponta pra cabana e diz: galera, tem algo na cabana. O pessoal ignora, continua na confusão que eles estavam tendo sobre o livro que eles tinham pego, tentando entender o que tinha ali.
Ele desce e vai em direção à cabana. Nilo decide ir atrás, o povo começa a se movimentar em direção à cabana, né, o grupo, mais o Taka, mais a Van. Eles chegam na cabana e de repente lá de dentro saem 3 zumbis. Eles travam o combate até que rapidamente conseguem deter os zumbis. O Ark, principalmente, mata os zumbis, ele mata, se não me engano, todos os 3 zumbis foram mortos por ele. Ele faz a limpa nos zumbis. Afinal, os 2 braços extras que estavam crescendo no corpo dele estão bem mais fortes agora. Ele bate nesses zumbis com muita facilidade, mata os 3 zumbis. Os outros sendo praticamente inúteis na luta, por estarem tentando fugir ou fazer outras coisas. E quando Runa chega quando Runa chega na feira, correndo, fugindo da luta, afinal a rapidez foi maior de Runa. Runa enxerga algo engraçado. Ou melhor, assustador. Um homem sonando depois de comer um pastel. Ele começa a ser levado numa maca e de repente ele acorda e ataca a cabeçadas a pessoa que estava levando ele na maca para tentar ajudar ele. Essa pessoa cai no chão com a cara totalmente esfacelada, provavelmente morta, e também começa a se levantar. Runa sai correndo, chega neles, conta isso e eles percebem que talvez esse negócio de zumbi esteja se proliferando. Eles entram na carroça, os zumbis se degladiam lá atrás e eles são todos levados até Getulian Vergas. Eles começam a ir até Getulian Vergas. Tudo isso foi uma gigantesca confusão. Eles armaram muita confusão, tanto na feira, tanto fora. E a briga na feira, ela escalona muito rápido. Enquanto isso, eles continuam indo. E eles chegam finalmente onde eles deveriam estar. Eles chegam em Getulian Vergas. Getulian Vergas, agora nessa forma de Prometheus, conversa com eles e diz que, ele não sabe quem eles eram, não sabia de nada. E é nesse momento que a gente descobre que, eu lembro aqui, porque eu esqueci de citar logo há pouco, Yuri, ele sumiu. Ninguém via ele, só o Nilo e o Ark. E quando eles estavam na cabana, ele viu 3 espíritos depois de matarem os zumbis. E na hora que começou a descrever os espíritos, ele descreveu 2. E na hora que ele ia falar o terceiro, ele se desfez no ar. E agora ele pergunta, a gente volta pra cena do Getulian. O Getulian pergunta o que aconteceu com os membros, né? O Hatashu, eles mostram que o Hatashu morreu. Eles falam que o Yuri sumiu do nada e ninguém sabe onde é que ele tá exatamente, se ele tá vivo, se ele tá morto, o que aconteceu com ele, se ele foi sequestrado ou a força levou ele. E acontece que eles realmente não sabem dizer o que aconteceu com o Yuri. Eles então entram na confusão, eles explicam pro Getulian Vergas, o Getulian Vergas eventualmente aceita a explicação e acredita que, já tentaram matar ele de novo, se tentarem de novo ele simplesmente pode matar todo mundo. Ele não vai ter perdão por eles. Ele então guia eles até dentro da biblioteca de Lorium e diz que pode ocupar alguns deles ali, mas outros vão ter que ficar fora. Então ele deixa fora Runa e Taka, cada um numa cabana, uma do lado esquerdo da biblioteca, uma do lado direito da biblioteca, e posiciona o resto dentro da cabana dormindo em colchões. Inclusive deixa o próprio Ark dormir num colchão. Ele deixa o Ark deitado lá. E ele fala pra eles que no amanhecer, né, no outro dia, ele pode falar pra eles que ele vai contar tudo pra eles, ele vai poder passar as memórias pra eles. Que ele tem um poder que permite com que ele passe a memória pra um deles, por isso eles precisam estar todos descansados. Eles deveriam eleger um deles pra receber a memória do que aconteceu, afinal ele é ex-mestre do Vecna.
E como ex-mestre do Vecna, ele tem muita coisa a contar sobre o Vecna. E quando eu digo muita coisa a contar, é realmente muita coisa a contar. Eles então aceitam todos em dormir ali, passar tempo na biblioteca de Ilorion. E é aqui que a gente acaba o nosso capítulo. Um capítulo bem rápido, um capítulo de retorno extremamente rápido, mas que vai ter um bom tempo de cenas pós-créditos. Agora vai estar vindo aí a cena pós-créditos e, bom, vai ter os créditos, aguardem até os créditos, vai passar os créditos, vai ter as cenas pós-créditos e tem muita cena pós-créditos. Lembrem, as músicas estão na descrição, se você quiser você deixa um comentário, pode deixar um like, caso você tenha gostado do vídeo, caso não gostar pode deixar um dislike também. E, enfim, esse foi o capítulo 7 de T20 Caça-Vecna, o primeiro capítulo desse novo arco. Vejo vocês no passado. Um homem observa através de um binóculo. Ele observa através das montanhas e sem retornar de um portal também. Ele observa a biblioteca de Ilorion, guarda o seu binóculo. Não é a hora ainda. Ele desembainha sua espada. Ele olha para ela. Por quê? Por vingança. Ele lembra como ele conseguiu essa espada. Uma corda, um fio, desceu dos céus prendendo ela e deixou em suas mãos vários fios, todos brancos, detalhes em dourado. Ele pegou essa espada que então ele sentiu uma ligação. Desde então ele decidiu que era bom abandonar a guerra onde ele estava envolvido e buscar sua vingança. A espada reacendeu o ódio dele. Talvez através do nome que nela estava escrito. O nome que ele decidiu adotar para a espada por não saber o verdadeiro nome. Cass. A outra cena pós-créditos que está conectada a essa. Nós vemos subindo por ele até os céus. Nós vemos o Nilo. Kael. Kael é despertado por outro anjo, depois de morrer pela segunda vez e perder sua segunda chance. Ele levanta o Kael e avisa o Kael que o mundo tá acabando. Quem comanda o céu, o homem de muitos nomes, o dono, o mestre, aquele que comanda tudo, um ser onipresente, onipotente e onisciente, enlouqueceu completamente e matou as três pessoas que estavam logo abaixo dele. E ele basicamente tomou tudo. Ele basicamente dominou os céus para ele. Ele tomou os céus para ele. Agora sim, completamente. E desceu do topo vários artefatos importantes. Ele destruiu tudo e ele simplesmente sumiu, não antes de deixar algumas pistas. Eles então decidiram que tinham que separar e que ele devia despertar todos os mortos e anjos, todos os mortos que reconhecessem todos os anjos que visse do um lado desse além, desse limbo dos mortos, por um simples fato. Eles precisavam do máximo de reforço possível. Eles não podiam esperar. Eles estavam enfrentando uma força que ia além de todos os conceitos que a mente humana pode conceber. Eles então se separam. O Kael faz exatamente o que foi mandado a ele. Ele desperta os anjos e tudo mais. Entre os anjos ele desperta Angelus, um traidor. Nós vemos uma cena que vocês vão ver no 8º capítulo. Ele avança com o Angelus, eventualmente após essa cena onde o Angelus é despertado. Ele chega no Yuri. Ele desperta o Yuri morto. O Yuri então desperta, conta pra ele que, pelo visto, ele morreu.
Eles se levantam, eles saem, eles entram na biblioteca de Lórien. Na biblioteca de Lórien não, eles entram de novo no céu, indo em direção ao outro anjo que também está retornando do campo de mortos, mas não sozinho. Nós vemos escuridão. Uma fogueira se acende e o homem se senta na frente dela. As sombras envolvem ele, mas uma se destaca. A sombra pergunta, a sombra conversa e fala que os planos estão dando certo. A negociação está funcionando. Ele matou Yuri. Ele continua com a equipe de monitoramento. E ele então retorna à cabana. E agora sim, a cena acaba com ele entrando na cabana à frente da biblioteca de Lórien. A câmera indo em direção à biblioteca. Tudo escurecendo. A luz do binóculo ao longe refletindo. E é aqui que a gente finalmente acaba esse capítulo. O 7º capítulo de T20 Castlevania. Até o próximo episódio.